Pra quem tá chegando nesse vídeo de paraquedas, nesse canal, eu conto a minha história depois da minha separação, do meu divórcio, morando em um barraco, galera, de madeirite, certo? Com meus 4 filhos, né? Minhas crianças estão aí, ó. Cedinho, tá cedinho. Ela colocou um tênis, colocou um pano e tá ali, ó, galera. Benjamin tá ali também, traquinando. Vem, Mi! Galera, tô saindo aqui pra trabalhar, né? Mas eu tô indo com meu coração tão angustiado hoje, sabe? Com o coração tão triste. Mas passei, são 9h30 da manhã. Passei um tempo com os meninos hoje, né? Vou mostrar aí pra vocês durante aí mais cedo, né? E vou parar aqui rapidinho pra falar algo com vocês, né? Vou parar aqui. Deixa eu falar algo pra vocês. Mostrar aí pra vocês daqui a pouco um vídeo, né? Que eu tava com os meninos hoje de manhã. Fiz uma mensagem pra vocês aí. E hoje, gente, é um dia... Não é um dos melhores dias pra mim. Sabe? A palavra do Senhor, ela fala sobre o tempo. Sabe? Tem tempos que você vai estar feliz. Tem tempo que você vai estar mais triste. Tem tempo... Deixa eu ir ali pra sombra. E a palavra do Senhor, né, fala sobre o tempo, né, sobre 2 tipos de tempos, né? A palavra de Deus fala sobre o tempo Cronos e sobre o tempo Kairos. Qual é a diferença? Que o Cronos é aquele tempo que a gente... É o tempo que a gente sabe os segundos, os minutos, as horas, os meses, os anos, os séculos. Esse aí é o tempo Cronos. Mas existe também o tempo Kairos. Qual é o tempo Kairos? É o tempo que fala em Eclesiastes, né? Que é um tempo determinado para tudo. É um tempo diferenciado. É um tempo, um exemplo assim... Um tempo de algo ser feito. Não tempo o Cronos. Mas um tempo assim, há tempo de você falar. Há tempo de você ficar calado. Há tempo de plantar. Há tempo de colher. É mais ou menos um tempo determinado. Um tempo separado, o tempo das coisas. Esse é o tempo Kairos, sabe? Que ele não é um tempo medido por hora nem por minuto, mas pelo tempo mesmo, sabe? Pelo tempo que cada coisa vai acontecer, né? E hoje eu falo assim que não é um tempo bom. Eu vou explicar pra vocês no vídeo que eu já fiz, sabe? Infelizmente hoje o pastor da igreja que eu congrego, ele também roda aplicativo, né, de moto. E infelizmente aconteceu uma fatalidade, um acidente, entendeu? E nesse acidente ele quebrou suas pernas, quebrou seu pé. E a passageira que estava juntamente com ele, infelizmente, ela faleceu, né? Ela foi a óbito. E assim, gente, quando a gente vê essas coisas com pessoas tão próximas, né, a gente fica pensando e imaginando a fragilidade que é a nossa vida, sabe? A nossa vida é frágil. A nossa vida é frágil. Eu tô saindo de casa aqui agora, gente. Como essa mulher saiu de casa ontem, esse acidente foi ontem, e ela pegou o moto-Uber pra voltar pra casa e ela nunca voltou. E nem vai voltar. Eu posso estar saindo agora, mas a volta tá na mão do Senhor, sabe? Então a nossa vida tem uma fragilidade. E a Bíblia fala sobre isso. Que a nossa vida... Que a nossa vida, ela é como uma neblina. Que ao mesmo tempo que ela aparece,
ela desfaz, ela desaparece. A palavra do Senhor mostra a fragilidade que temos. A palavra de Deus diz que o nosso tempo da nossa vida são 120 anos, mas quase ninguém chega. Mas quando chegamos a 80, 70 anos, a Bíblia fala que é só cansaço e fadiga, sabe? Então a nossa vida é muito breve. E às vezes, o que é que fazemos com esse tempo breve que a gente tem? Né? O que é que fazemos? Quando a gente lê os livros escritos pelo sábio Salomão, ele escreveu 3 livros. Ele escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 3 livros. Os teólogos falam que Cantares, geralmente, ele escreveu no tempo da sua juventude, né? E Provérbios, no tempo que ele já estava maduro, né? Como homem. E Eclesiastes, ele escreveu no tempo da sua velhice. E quando você lê o livro de Eclesiastes, aquele homem que já tinha vivido tudo o que tinha para viver, ele diz que tudo é ilusão, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás dos ventos, atrás de coisas. E não há recompensa nenhuma, sabe, para tanta coisa. E eu vejo pessoas perdendo a saúde para trabalhar, para ganhar muito dinheiro. Vivem em uma busca desesperada de dinheiro, disso e daquilo, e deixa de viver as coisas mais importantes da vida. Sabe? As coisas mais importantes da vida, porque foca todos os momentos no que vai ter, no que vai ganhar. E ganha e nunca se contenta com o que tem, sabe? E aí parece que vive a vida em uma busca desesperada de ter as coisas, que parece que essa pessoa nunca vai morrer. E quando morre como se nunca tivesse vivido. E deixa os bens tudo para seus filhos, que muitas vezes não vai ter responsabilidade nenhuma com aquilo. E a pessoa destruiu sua vida, acabou com sua vida só atrás de metas. Não estou dizendo a você que você não deve sonhar. Não estou dizendo a você que você não deve ter objetivos, que você não deve trabalhar, que você não deve buscar. Porque eu seria hipócrita em dizer isso. Mas a gente tem que ter sabedoria. A nossa vida não se resume só a isso. A nossa vida, temos nossos filhos, temos que tirar tempo de qualidade com nossos filhos, né? Tem mulheres, pais que trabalham o dia todo, quando chega em casa é em cima de um celular, em cima de uma televisão, não brinca com seus filhos. Ah, porque eu quero trabalhar, porque o meu objetivo é ter isso, é ter aquilo outro, no intuito, né, de dar o melhor aos seus filhos, quando o melhor que seus filhos precisam é você. E você precisa entender isso. Porque a vida da gente é como um sopro. A gente precisa estar com o nosso coração e a nossa vida alinhada a Deus. Porque a hora que Ele nos chama, a gente não sabemos nem o dia e nem a hora. Entendeu? Então precisamos alinhar nossa vida. A gente tem, gente, um vazio dentro de nós. Quando eu vivi longe do meu Deus, eu tinha um vazio dentro de mim que tomava conta de tudo. E não tinha nada nessa terra, nada nessa vida que preenchesse esse vazio que eu tinha dentro de mim. Muitas vezes eu procurei em amizades, em prazeres, em relacionamentos, em bebida, coisas que não me preenchia. E eu só colhi vazio. Eu só colhi vazio. Porque quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós algo chamado eternidade. E essa eternidade é Ele. Quando estamos distante dEle, quando não temos Ele na nossa vida, a gente tem um vazio que a gente pensa que o nosso trabalho ah, não, meu trabalho, quando eu tiver tal trabalho, tiver tal promoção, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal casamento, eu vou ser feliz. Quando eu tiver ir para tal viagem, eu vou ser feliz. Quando eu ter minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu ter o meu carro, a minha moto, eu vou ser feliz. E isso é um grande engano. Porque a gente fica ali tentando, vai tendo, vai... E a gente vai vendo que o vazio, ele permanece, ele continua. Porque o nosso vazio não tem a ver com coisas, mas tem a ver com o nosso Deus. E precisamos estar preparados, porque qualquer hora, tem gente que fala assim, ah, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar 2.000 anos, Jesus fala, eu espero Jesus. Ninguém vive 2.000 anos para esperar Jesus há 2.000 anos. A palavra é certa em dizer que esperamos Jesus o tempo de uma vida. Se Jesus não voltou, você estando em vida, você esperou Jesus o tempo que você vive. Se eu morrer hoje com 32 anos, eu esperei Jesus 32 anos da minha vida. Porque depois que eu morro, eu não espero ninguém. A minha mente, a minha vida é levada ao esquecimento. A palavra do Senhor diz isso.
E aí, será que a gente está preparado? Como essa fatalidade aconteceu na vida dessa mulher, que está me entristecendo tanto, me trazendo tanta tristeza, sabe? Não conhecia a mulher, nada, mas tá me trazendo tristeza, sabe? Eu vi vídeos tentando reanimar ela, vi vídeos e me traz uma tristeza de saber que uma mulher saindo do seu trabalho, voltando para sua casa, infelizmente acontece um acidente, uma fatalidade, gente. Ninguém quer. Ninguém sai de casa para trabalhar, para rodar aplicativo no intuito de sofrer um acidente e quebrar suas pernas e a pessoa que você está levando falecer. Ninguém. É uma fatalidade. E a palavra de Deus diz que esse mundo vai chegar na nossa vida tempos de aflições. Os dias maus chegam na vida de todos. Se é tão difícil, meu Deus, a gente passar por certos tipos de coisa com Deus do nosso lado. Imagine quando a gente tenta viver tantas coisas por conta própria. Sabe? Então, gente, eu falo pra vocês hoje, entrega o teu tempo, o Cronos, a Deus. Os seus dias Cronos, não tô falando Kairos, mas o Cronos, os seus dias, as suas horas, os seus meses, os seus anos, o seu tempo da sua vida. Entregue ao Senhor toda a sua ansiedade, entregue ao Senhor a sua saída, a sua chegada. Peça a Deus para te conduzir. Peça a Deus para te dar sabedoria. Que as coisas, né, que muitas vezes a gente anseia, vai chegar no tempo Kairos. Agora eu falo do Kairos, que vai chegar num tempo determinado. Mas não queira apressar nada. Não queira deixar de lado as coisas mais importantes da sua vida por conta de coisas. Tire um tempo de qualidade com seus filhos, brinque com eles, deite com eles, assiste filme com eles, bote músicas que você queira ouvir, mas bote música também para eles ouvirem. Tenha momento com eles, brinquem, corra, porque, gente, a nossa vida é um sopro, nossos filhos estão crescendo. Alinhe seus filhos, a palavra do Senhor diz, ensina os teus filhos no caminho que eles devem andar. Porque mesmo que um dia ele se desvie dele, ele saberá o caminho da volta, sabe? Eu espero de coração que esse vídeo chegue para vocês e que Deus possa falar com vocês através da minha vida, sabe? Através da minha vida. A vida não é fácil não, gente. Não é fácil, a nossa vida não é fácil. Mas quando andamos com Jesus, a gente temos esperança. Mesmo que a gente morra, a gente tem a esperança nele. Mas quando vivemos sem ele, vivemos uma vida sem esperança e morremos também sem esperança, que aí está o problema. Porque às vezes a gente conseguimos viver sem ele, mas e morrer sem ele? E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela não se contradiz. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Vivemos um tempo tão curto nessa terra, tão curto, mas tão curto, tão curto, tão curto. Tem gente que não tem nem o prazer de ver a luz do céu ou do sol, que dentro do seu ventre mesmo a vida é findada. Tem gente que não chega a 10 anos de idade, tem gente que não chega a 20. A nossa vida é curta, mas a palavra do Senhor diz que o nosso Criador, ele é eterno. E ele é eterno. E ele tem uma vida além dessa vida para nós. Mas tudo depende do que fazemos hoje. O nosso Deus, ele é alfa, ele é ômega, ele é princípio, ele é fim. Ele é Jeová Rafá, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é a estrela da manhã, ele é o grande eu sou. E esse Deus me traz aqui, nessa manhã, nesse dia, para te dizer, entrega a ele tudo, todas as suas ansiedades, todos os seus sonhos, todas as suas metas, todos os seus objetivos. Faça tudo alinhado com ele. Não é pecado a gente sonhar, não é errado a gente almejar uma vida melhor, algo melhor para a nossa vida. Não é errado a gente buscar por isso. Mas nada disso na nossa vida vai ter valor se ele não estiver presente, se ele não for o centro disso. Eu vou colocar algumas partes do vídeo que eu gravei para vocês de manhã, falando um pouco. E assista esse vídeo, mas não de qualquer jeito. Assista esse vídeo com seus ouvidos abertos e seu coração mais aberto ainda, para que você seja alcançado nesse dia, tá bom? Gente, deixa eu falar algo pra vocês. Vocês lembram que no último vídeo eu coloquei que Radassa tava com uma coceira na cabeça. O cabelo dela tá assim, gente, porque eu tava catando, olhando. Radassa, eu ainda falei no vídeo que eu achava que ela tinha pegado piolho na escola, né? E realmente, gente, ela pegou piolho. Aí hoje eu vou sair, vou comprar um pente fino, algum remédio já pra poder fazer a limpeza na cabeça dela. Aí ela tá com esse foazinho porque eu tava catando.
Aê! Vem, Mi! Vem, Mi! Vem passear. Pega teu velotrol. E hoje, galera, eu tô aqui, mas eu tenho trabalho hoje. Eu tenho um cliente para atender a domicílio. Tenho um cliente para atender no estúdio. Daqui a pouco eu vou estar saindo de casa, mas minha prioridade sempre é meus filhos. Lógico que a gente precisa trabalhar, né? Mas... Ai, mãe, vamos brincar? Bora! Brincar agora? Eu tô aqui com você, vai brincar. Agora, maravilha, Ó, o outro quer se ver também, aí, ó. Pronto. Agora é minha vez. Maravilha, Pronto. Gente, deixa eu falar pra vocês, Radassa. Agora não. Peraí, deixa a mamãe falar. Do A Radassa, ela fala assim, né? Ela tá aprendendo ainda a falar. Ela fez 4 anos, porque ela tem essa dificuldade da fala. E a médica pediatra dela me indicou o fonoaudiólogo pra ela, né? Só que, infelizmente, gente, eu não tenho como levar. Porque fica muito custo, porque só o Uber pra mim poder levar ela pra fono. Todo mês só o Uber dá R$100, fora a consulta que ainda tem que pagar. E às vezes é preciso 2 vezes no mês, então eu não tinha condições. E aí, quando ela começou a estudar, eu reparei que ela desenvolveu bastante a fala, né? Hoje ela fala muito melhor, muito melhor. Hoje ela já canta musiquinha, ela já forma frases, entendeu? Mas quando Deus me permitir, me dar condições, eu vou levar ela assim na fono. E Benjamin também, o último pediatra que foi dele, a médica me falou que ele tem um desvio nas 2 íris dele. Ele precisaria também do oftalmologista. Mas eu sozinha, gente, não dá, porque é muita luta, entendeu? Para sair daqui, como eu já falei em outros vídeos, aqui o ponto mais perto é 1 km, entendeu? E é uma luta muito grande mesmo. Às vezes a gente fica ali 1 hora no ponto para poder passar o ônibus. Eu quero agradecer aos novos inscritos do meu canal, certo? Falar pra vocês que, graças a Deus, o canal falta 110 pessoas para bater 1000, certo? É um dos requisitos da monetização, que tenha 1000 inscritos e 4.000 horas, né, de exibição nos vídeos. E aí eu tô lutando para que isso aconteça, porque se eu conseguir monetizar esse canal, gente, já vai ser uma renda a mais, entendeu? Para poder me ajudar, porque como vocês sabem, eu tô na construção da minha casa. E aí, gente, esse mês mesmo já vou bater a laje lá no fundo. E Deus está no controle de tudo. Fácil não é, entendeu? Mas Deus nos dá força e nos dá providência todos os dias pra gente lutar e batalhar e conseguir aquilo que a gente precisa. Galera, deixa eu falar pra vocês. Hoje tá sendo um dia muito difícil, sabe? Pra mim. Porque assim, hoje é dia de eu gravar um vlog aqui. E hoje seria um bate-papo, né? Porque da última vez que eu gravei foi um vlog. Aí eu quero estar assim, um bate-papo e um vlog, um bate-papo e um vlog. E aí, gente, o pastor da igreja que eu frequento, ele sofreu um acidente ontem à noite, sabe? E ele fraturou as 2 pernas dele ontem. Então foi uma situação assim muito difícil, sabe? Que é o pastor da igreja que eu frequento, né? Ele está no hospital, entendeu? Internado. E ele, além de ser pastor aqui na igreja, ele roda aplicativo, né? Esses aplicativos do Uber Moto, sabe? Da Pop, esses aplicativos. Não sei se aí na cidade de vocês, de onde vocês estão assistindo, tem. Mas aqui a gente tem um aplicativo tipo mototáxi, sabe? Aonde a gente leva as pessoas. Infelizmente aconteceu uma fatalidade, porque a passageira que ele foi buscar, infelizmente ela veio a óbito, ela morreu na hora do acidente. Então assim, é algo muito triste, né? Graças a Deus ele tá vivo, né? Ele tá se recuperando, provavelmente vai fazer cirurgia pelo fato de ter quebrado as pernas. Mas por outro lado, a gente se alegra com isso, né? Mas por outro lado, a gente fica na tristeza de saber que uma mulher, né, uma enfermeira, ela que chamou esse aplicativo, que foi eles sofreram um grave acidente e isso custou a vida dela. E assim, quando eu vim a gravar aqui, eu queria falar sobre outros assuntos, né? Eu queria falar sobre outros assuntos. Peraí. Vem. Ali, mami, ali. Você não tem cabelo para amarrar. Aqui.
aqui, mamãe, ali. Ó, ainda trouxe isso. É brincadeira. Pronto, vai brincar com o Mimi que mamãe vai gravar. Olha, mamãe. É da sua pulseirinha. Quer que eu guarde? Vou guardar Sim. aqui. Viu? Pronto, tá guardado. Quando você me pediu, eu já sei onde é que tá. Então, gente, o que é que eu quero trazer com isso para as nossas vidas? Sabe? Tudo na nossa vida a gente tem que olhar com um olhar diferente, um olhar cuidadoso. Tudo a gente tem que trazer algo para nossa vida, sabe? A gente precisa entender as coisas. E isso para mim tá falando muito comigo sobre a fragilidade das nossas vidas, né? Uma mulher normal sai do seu trabalho, pega chama um aplicativo para voltar para sua casa. Com certeza muitos planos existiam na vida dessa mulher. Estudou, né, para chegar onde ela chegou, era enfermeira. E aí ela nunca imaginasse que aquele aplicativo que ela ia chamar e que ela nem iria chegar em casa. Muitas vezes a gente sai de casa e a gente pensa que a gente vai voltar, mas a gente só sai e nunca mais a gente volta. Sabe, eu oro muito a Deus, muito que eu ando de moto, eu oro muito a Deus, Senhor, me protege, me traz de volta para casa para meus filhos. Sabe, eu peço muito a Deus, principalmente que eu tenho 2 filhos ainda pequenos, né? Quem me segue aqui no meu canal há mais tempo sabe, eu tenho 4 filhos. Uma de 18 anos, uma que vai fazer 16 agora. E tenho meus 2 pequenos, que é Radassa com 4 anos e Benjamin com 1 ano e meio. E aí eu oro muito a Deus, sabe? Ô Senhor, não me deixa nada acontecer com meus filhos ainda pequenos, sabe? Porque é aquele tempo que precisa totalmente da mãe. Eles precisam da gente, sabe? E a nossa vida, gente, é muito frágil. Quando a gente lê a Bíblia compara a nossa vida como uma neblina, que é a mesma hora que aparece desfaz. Às vezes a gente tem tantos planos na nossa vida, tantas metas na nossa vida, e às vezes a gente não tem tempo de vivê-la, sabe? A gente tem tantos sonhos, tantos objetivos, e a gente não tem tempo de viver. Às vezes a gente leva uma vida carregando raiva, mágoa, ressentimento de pessoas, sabe? Quando a vida ela é tão rápida, sabe? Tão frágil. E com isso, gente, eu venho aqui para falar para vocês. Eu não sei como é que é a vida de vocês, eu não sei como é que vocês vivem, mas entrega a tua vida ao Senhor, sabe? Entrega a vida a Deus, porque já botou mesa ali fora, já botou cadeira. Eu falei, daqui a pouco aqui fora tá cheio de brinquedos e sobra pra mim. Tem que guardar, já vem um outro com mais. Só Deus viu na vida desses meninos. Então, gente, voltando a falar sobre o que eu estava falando. A gente tem que ter sonhos mesmo, a gente tem que ter metas mesmo, a gente tem que ter objetivos mesmo. Mas a gente precisa também alinhar a nossa vida juntamente com Deus. Pedindo a Deus que nos dê livramento. Pedindo a Deus que nos livre de tantos maus, né? Porque a gente sai de dentro da nossa casa, a gente não tem a certeza da nossa volta. A gente fica guardando raiva, ressentimento, amargura dentro de nós. Quando a gente tem uma vida tão breve, tão rápida. Porque a nossa vida é estimada o que é 120 anos. Sendo que quase ninguém chega. A palavra do Senhor diz que passou dos 70, dos 80, só é cansaço e fadiga. E às vezes, quando a gente chega, porque geralmente acontece uma fatalidade, nossa vida é interrompida aos 30, aos 25, sabe? E às vezes a gente com uma vida tão curta e a gente... Oxo. Opa aqui, pegou caixa de som. Vai botar lá. Não vai pegar caixa de som, não vai botar música nenhuma aqui que eu vou trabalhar. Eu não vou passar o dia todo em casa, não. Bora, vai guardar a caixa de som, não vou botar música. É a luta, minha filha, pra gente poder gravar um vídeo com o filho por perto. Por isso que geralmente quando eu gosto de gravar meus vídeos, eu prefiro um horário que eles estejam dormindo, porque toda hora me interrompe. Mas enfim, deixa ela pegar as coisas dela aqui, daqui a pouco eu guardo. Então, gente, a gente traz tanta amargura na nossa vida desnecessária, tanta inimizade desnecessária. Quando a gente tem uma vida tão breve nessa terra, tão breve mesmo, a nossa vida aqui é muito rápida, gente.
passa tudo tão rápido, sabe? Eu creio que a gente tem que firmar os nossos olhos em Cristo mesmo, sabe? A gente tem que buscar Ele, sabe? Para que Ele nos livre, para que Ele nos dê os poucos anos de vida que a gente vem até aqui nessa terra, que seja com paz, sabe? Que seja com paz, que seja uma forma com sentido, né? Pra gente poder viver. Eu sempre falo, né, sobre uma coisa muito importante na vida da gente. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que a gente precisa comer, eu sei que a gente precisa construir, eu sei que a gente precisa pagar as nossas dívidas, mas muitas vezes, gente, a gente larga muito, tipo assim, de passar tempo com nossos filhos, sabe? A gente deixa o tempo com os nossos filhos por último. Às vezes a gente chega em casa, eu sei que a gente tem uma casa para limpar, mas tira uma hora de relógio, passa um tempo com seus filhos, sabe? Brinca um pouco com eles, assiste um desenho com ele, passa tempo, porque passa tudo muito rápido. A infância dos nossos filhos passa rápido, sabe? Eu procuro dar o meu tempo de qualidade a meus filhos, sabe? Priorizando. Eu tenho todas as necessidades, gente. Eu sou sozinha também. Eu tenho meus filhos pequenos, mas eu falo pra vocês, eu tento tirar. Agora mesmo já era pra me ter saído. Só que eu tô tirando esse tempo com eles, porque trabalho eu vou ter todo dia, gente. Sabe? Eu posso sair agora e nunca mais voltar. Entendeu? Então a gente precisa desse tempo de qualidade. A gente precisa olhar para os nossos filhos. A gente precisa passar um tempo melhor com eles. Sabe? Eles são crianças. Eles não entendem que precisa comer, que precisa comprar, que precisa isso, aquilo. A gente sabe, mas eles não sabem. Tudo às vezes o que eles querem é olhar para a gente e dizer, bora brincar. Bora fazer. Então, tire tempo de qualidade. Gabi, mas eu preciso trabalhar o dia todo. Eu entendo. Mas quando estiver em casa, esteja em casa. Não esteja em casa só em redes sociais. Não esteja em casa só assistindo aquilo que você gosta. Não esteja em casa só se ocupando com o serviço. Porque você vai limpar tudo hoje, amanhã vai estar tudo sujo de novo. Sabe? Eu sei que a gente precisa organizar, eu sei que a gente precisa limpar. Mas tira um tempo. Quando for ouvir uma música, coloque uma música infantil para ele participar daquele momento com você. Se você for assistir um filme, coloque um filme infantil também para ele participar desse momento com você. Você precisa incluir seus filhos na sua vida, porque a nossa vida é muito breve. A nossa vida é muito breve e a gente precisa entender isso, sabe? Uma vez eu li uma frase que dizia assim, os homens eles trabalham tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, constrói tantas coisas como se eles nunca fossem morrer, sabe? Eles constroem como se nunca fosse morrer. E quando eles morrem como se nunca tivesse vivido, porque a vida toda foi para trabalhar. Tem gente que destrói sua saúde para poder ganhar dinheiro. E depois pega aquele dinheiro todo que ganhou para poder... Quer comer. Peraí que a gente vai comer. E depois ele pega todo aquele dinheiro que ele ganhou. Eu vou pegar ela também. Deixa eu terminar aqui, viu? Eu vou pegar. E aí ele pega tudo aquilo que ele ganhou. Aquele dinheiro todo que ganhou, muitas vezes para tentar repor aquela saúde. Com remédio, com consulta, porque acabou com a vida. A gente tem que ter sabedoria. No livro de Salomão, quando você lê, Salomão ele escreveu 3 livros. Salomão escreveu o livro de... Tira ali da frente. Então, Salomão ele escreveu 3 livros. Salomão escreveu o livro de Cântares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, né? Os estudiosos dizem que Cântares, o livro de Cantares, né? Ele escreveu Hadassah. Ele escreveu no tempo da sua juventude. O de Provérbios na sua vida adulta. E o de Eclesiastes na sua velhice. Onde ele demonstra, gente, que tudo é vaidade. Tudo nessa terra. E ele mostra que tudo é vaidade, sabe? O trabalho que a gente se fadiga. As posses que a gente tenta ter. Entendeu, gente? A gente tem que ter sabedoria como viver. Como viver, sabe? A gente tem que amar os nossos filhos. A gente tem que ter sabedoria acima de tudo, gente. Acima de tudo, de todas as coisas. A gente precisa de Deus na nossa vida. Tia Lu, a tia dos meninos passaram aqui, né? Minha vizinha ali. Trouxe um biscoitinho, deu um biscoitinho aqui pra eles. Eles estão aqui comendo. Senta ali pra comer biscoitinho. Toma. Toma. Então, gente. Deixa eu continuar aqui o vídeo pra vocês.
tinha uma coisa que Salomão ele sempre abordava, era justamente sobre isso, né? Principalmente no livro de Eclesiastes, que eu creio que é o livro da sua velhice, um livro que ele escreveu ele velho, sabe? E Salomão foi um homem muito sábio. E ele traz vários conselhos. Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver os conselhos que ele traz, sabe? E no livro de Eclesiastes ele fala sobre a vaidade, sobre a ilusão das coisas, sabe? E tanta coisa. Tem uma coisa que ele falou nos livros dele, que eu estudei esses dias, que ele fala sobre um mal, ele fala um mal que eu vi. Não é algo que ele ficou sabendo ou foi algo que ele falou por falar, mas algo que eu vi, ele fala. Há um mal nessa terra, algo que eu vi. Pessoas que têm tantas coisas, mas não conseguem usufruir de nada que tem, sabe? São pessoas que são ricas, são pessoas que têm tantas coisas, sabe, gente? Tanta riqueza, tanta bonança, mas não usufrui de nada que tem, sabe? Isso é um grande mal. Eu sempre digo, gente, eu quero uma vida melhor para mim e para meus filhos. Eu quero, não vou ser hipócrita para vocês dizer que eu não quero. Mas eu não quero nada na minha vida que venha para tirar o meu tempo de qualidade com a minha família, sabe? Eu não quero nada que tire isso da gente. Porque no final, as coisas vão ficar, gente. Vão ficar. A gente só tem uma vida. A gente só tem uma vida e essa vida precisa ser vivida. É tanta gente focando em tantas coisas e deixando a família de lado. Eu quero, gente, eu tenho meus objetivos, eu tenho meus focos, mas tudo tem inclusão dos meus filhos. Eu incluo meus filhos em tudo, sabe? Às vezes eu tô aqui onde eu estou, lendo um livro, mas eu estou aqui, eles estão brincando, estão correndo, sabe? Mas estou aqui com eles. Procuro dar um tempo de qualidade para meus filhos, sabe? Então a gente tem que prestar atenção, porque hoje, na finalização da vida dessa mulher, essa mulher findou a sua vida e me trouxe reflexões, né? Que ela saiu de casa para trabalhar e ela nunca mais voltou, sabe? Não estava doente, não é de dizer assim, é uma pessoa que estava doente ou estava passando alguma situação. Não, uma mulher saudável, saiu para trabalhar, voltou. Chamou um aplicativo e ali sofreu um acidente, uma fatalidade, não sei ainda o que foi que ocorreu, mas parecendo que foi descendo uma ladeira. E nessa descida dessa ladeira, não sei se a moto perdeu freio. Eu sei que foi terrível o acidente. E custou a vida dessa mulher, sabe? E ali, eu não sei se ela tinha filho, se ela não tinha. Eu só sei que nunca mais ela voltou para os dela, nunca mais ela vai voltar. Todos os sonhos, todas as metas foi paralisada naquele dia, naquele momento, naquela hora. Tudo o que ela, a vida dela toda, se findou ali, naquilo ali. E aí eu te pergunto, o que é que tu tem feito com essa vida que Deus te deu? O que é que a gente tem feito se nossa vida findasse hoje? Como é que as pessoas iam lembrar de você? Qual o legado que você deixou para os seus filhos? É bem complicado, sabe? São perguntas bem complicadas. Mas hoje, na minha vida, 1 ano e pouco que eu tenho nesse lugar, esse lugar me transformou muito, sabe? Eu vim morar aqui e eu fui totalmente mudada por esse lugar. Totalmente mudada por esse lugar, porque quando eu cheguei aqui, eu tinha uma mente totalmente diferente, sabe? Eu tinha uma mente muito diferente. E eu creio que quando a gente está atenta às coisas, a gente amadurece muito. Eu amadureci muito dentro desse 1 ano, sabe? Eu entendi o valor das pessoas e não das coisas, sabe? Eu entendi que mesmo você morando dentro de um barraco, você pode encontrar felicidade, você pode encontrar paz. Eu entendi que é melhor você comer um pedaço de pão seco no fundo de um eirado e ter paz, sabe? Eu entendi que a felicidade não tem a ver com coisas. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo e eu sou feliz. Não. Eu sou feliz neste lugar com meus filhos, vivendo do pouco. É desconfortável, eu tenho desconforto, tem as coisas, mas eu tenho paz, gente. Eu deito para dormir, eu deito e durmo em paz, eu acordo em paz, eu vivo em paz. E para mim isso vale mais do que qualquer outra coisa, sabe? Então, assim, querer algo diferente na minha vida, querer algo melhor na minha vida, estou buscando por isso. Não sou hipócrita de dizer que não. Mas eu não consigo imaginar, eu só vou ser feliz. Peraí, Benjamin, quando eu tiver X coisa. Não, aqui não.
Tome, aqui não. Tome. Vai ao radar ali. Eu não consigo mais imaginar, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, se eu conseguir tal trabalho, eu vou ser feliz. Se eu tiver tal casa, eu vou ser feliz. Se eu dirigir tal carro, eu vou ser feliz. Se eu tiver tal casamento, eu vou ser feliz. Se eu tiver me formar, eu vou ser feliz. Se eu tiver tal relação... A gente pensa que a nossa felicidade tem a ver com as coisas. E isso não é verdade. Porque a pessoa começa a construir tudo o que queria e vai percebendo que ela não é feliz. Sabe? E vai percebendo, quando eu trocar o carro eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha casa no sítio eu vou ser feliz. Quando eu construir minha casa eu vou ser feliz. Terminar minha universidade eu vou ser feliz. E você fica achando que sua felicidade tem a ver com o tempo, com o momento, com algo que você for construir. E não é real. A nossa felicidade, gente, tem a ver com Deus. Quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós a eternidade. Ele colocou Ele dentro de nós. No momento que a gente vive distante dele, no momento que a gente vive distante dos propósitos dele na nossa vida, a gente tem um vazio que toma conta do nosso ser, que toma conta da nossa vida e a gente não consegue preencher esse vazio com nada. Às vezes você tenta preencher esse vazio, como eu falei, com dinheiro, com trabalho, com isso, com aquilo, com bebida, com festa, com relacionamentos. Você tenta preencher esse vazio com muitas coisas. Só que quanto mais você tenta preencher, mais vazio você percebe que você fica. Tá aqui, gente, comendo biscoitinho com os meninos. Então a gente vive, galera, a ilusão de achar que as coisas podem nos preencher, o nosso vazio. Só Deus, só Deus que pode ocupar o nosso vazio. Sabe? Deixa eu dizer algo pra vocês. O dinheiro, tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Porque as coisas mais importantes da nossa vida, o dinheiro não pode comprar. Tem pessoas que são ricas, mais ricas somente de dinheiro, sabe? E tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é barato. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Porque as coisas mais importantes da nossa vida, o dinheiro ele não pode comprar. O dinheiro ele compra o relógio mais caro. Mas o dinheiro ele nunca vai poder comprar o seu tempo. O dinheiro ele pode comprar a cama mais confortável, o colchão mais caro. Mas o dinheiro ele não pode comprar o sono. O dinheiro ele pode comprar a mulher mais linda, o sexo mais lindo, o sexo mais perfeito e a mulher mais linda, mas o dinheiro nunca vai poder comprar o amor. O dinheiro ele pode até pagar por uma morte, mas o dinheiro ele nunca comprará uma vida. Deixa eu dizer algo pra você. Tenha foco sim na sua vida. Tenha objetivo sim na sua vida. Mas lembre-se do seu Criador. Todos os momentos da sua vida, principalmente no tempo da tua mocidade. Lembre-se dele, porque essa nossa vida é como uma neblina que a mesma hora que aparece, ela acaba. Tenha tempo de qualidade com seus filhos. Porque o trabalho não é tudo. Não é tudo, precisamos sim, mas o trabalho não é tudo. Precisamos gozar dos nossos filhos, precisamos passar momentos com eles, precisamos viver com eles, precisamos abraçar eles, precisamos beijar eles, precisamos ter momentos com eles, sabe? Precisamos viver isso com eles, sabe? Às vezes é um estresse retado, toda hora brigando, e às vezes me chama pra lá, me chama pra cá, mas precisamos, é o tempo deles, é a fase deles. Foque a sua mente no que é preciso. No livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele diz a ilusão do trabalho, a ilusão da vida, a soberba da vida, os nossos erros, o querer ter tanto, sabe? E ele demonstra ali que é tão simples ser feliz. Mas infelizmente a gente quer muita coisa, né? Muitas vezes a gente não se contenta. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer, mais a gente tem, mais a gente quer. E ali a gente vai destruindo a nossa vida, a nossa família,
perde todos os momentos dos nossos filhos, porque a gente quer a todo custo chegar a um lugar. E muitas vezes eu digo pra vocês, seus filhos, ele não precisa do que você vai dar. Seu filho não precisa do que você vai dar, seu filho precisa de você. Aí vem você, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar uma bicicleta boa, porque eu tenho que dar um carro bom, porque eu tenho que dar isso e aquilo bom para meu filho. E você dá tanta coisa a ele, o mais importante na vida dele, que é o seu tempo, a sua atenção, você falta. Você falta nisso. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que dar o melhor. O melhor para os seus filhos é você. Gente, criança se contenta com qualquer coisa. Você dá umas vasilhinhas de margarina a eles. Eles vão ali e faz bolinho. Qualquer coisa a criança faz. A gente vive em um tempo hoje, como o pastor Hernandes Dias Lopes estava pregando e eu estava ouvindo, que ele disse que as crianças hoje têm inúmeros brinquedos. Você compra um brinquedo agora da criança, ele brinca uma horinha, depois joga lá no canto e ele já quer outro novo. E se você não dá, é um problema, é um choro. Essa criança vai precisar ir para psicólogo, isso e aquilo. Bota teus filhos, brinca com o que tiver. Seus filhos não precisam... De você que acha que o melhor para o seu filho são coisas. O melhor para os seus filhos é a tua presença. Mesmo que você não tenha todos os dias, todo o tempo, mas o tempo que você tiver com ele, faça esse tempo ser um tempo de valor, sabe? Fique com eles, assistam com eles, brinque com eles, porque seus filhos crescem rápido, a vida passa, a gente passa. Sabe, o maior legado que podemos hoje entregar aos nossos filhos é a presença de Deus, é ensinar eles a viver no caminho, é ensinar o caminho, porque esse mundo aí fora já está todo destruído, sabe? A palavra do Senhor diz, ensina teus filhos no caminho que eles devem andar, porque mesmo se ele estiver adulto e ele se desvie desse caminho, você pode ter certeza que você ensinou e ele vai reencontrar o caminho de volta. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos, precisamos... se apegar cada dia mais com Deus, olhar para Deus, colocar nossa esperança nele, colocar os nossos sonhos nele, colocar as nossas metas nele. E ele fará, gente, o que tiver de ser feito. Entendeu? Ele fará o que tiver de ser feito, porque muitas coisas a gente pensa que é bom para nós, mas não é. Tem caminhos que para o homem são caminhos de vida, mas a palavra do Senhor diz que são caminhos de morte. O homem, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, fala sobre o tempo determinado para todas as coisas. E hoje as pessoas não têm tempo para nada. As pessoas querem atropelar as coisas, as pessoas querem fazer tudo de qualquer jeito. E não é assim. Hoje as pessoas vivem aceleradas. Hoje é um tempo, antigamente, né, não existia avião, não existia condução como existe hoje, não existia o WhatsApp, não existia o celular na mão de todo mundo. E todo mundo tinha tempo para tudo. Hoje a gente tem tudo tão rápido. Tem um aplicativo que você liga e vem te buscar. Você tem um avião, se você quiser chegar em outra cidade, você chega em questão de horas. Você tem um WhatsApp que você quer mandar mensagem. Você não precisa mais ir em um orelhão, pegar fila, comprar cartão de crédito, aqueles cartão de telefonia. Você não tem. Mas hoje é o tempo, mesmo a gente tendo toda essa facilidade, hoje é o tempo que as pessoas não têm mais tempo para nada. Já reparou? Ninguém tem tempo para nada mais, sabe? Então hoje, gente, o vídeo que eu trago para vocês hoje é sobre isso. Entrega primeiramente a tua vida na mão do Senhor. Peça a Ele orientação sobre como você deve viver antes de você sair. Entregue sua vida na mão do Senhor. Entregue seus filhos na mão do Senhor, porque vivemos tempos maus. Vivemos num meio hoje de pessoas mal, as pessoas estão mal, sabe? Então a gente tem que trazer a nossa proteção, e tem proteção que ela tem que ser divina, porque a gente por si mesmo não consegue, sabe? Peça proteção, peça sabedoria, sabe, ao Senhor, e viva uma vida boa, viva uma vida de qualidade. E quando eu falo vida boa de qualidade, eu não estou falando vida de riqueza não, porque nem tudo é dinheiro, nem tudo é riqueza. Às vezes você pode ter dentro da sua casa a comida mais simples para se alimentar. E você é muito mais feliz que muita gente que tem banquete. Talvez a sua casa não seja a casa mais linda, não tenha o melhor piso, não tenha os melhores móveis, mas dentro da sua casa pode ser que tenha paz. E isso já é muito. Porque tem gente que vive dentro dos seus apartamentos luxuosos, das suas mansões luxuosas, e não tem paz. Que para dormir precisa tomar 2, 3 comprimidos, porque não dorme, não tem alegria, não tem paz, não tem contentamento. E começa a achar que eles precisam de mais coisas para ser feliz. E ali vai adquirindo mais. E aí repara que não adianta, porque o vazio tá ali.
O vazio se encontra dentro deles. Então que essa palavra hoje encontre morada no coração de vocês. O vídeo eu fui toda hora, gente, interrompendo, porque eu tô com meus filhos aqui. Há uma hora eles querem biscoito, uma hora eles querem brincar, uma hora quer fazer queixa um do outro, uma hora quer brigar. E aí eu acabava me perdendo um pouco no que eu tava falando, mas é assim mesmo, né? O importante é que Deus me trouxe aqui hoje com essa palavra para vocês, né? Não imaginaria de eu estar falando sobre isso hoje, mas devido a esse acontecimento que teve, né? Deus me trouxe aqui para falar para vocês sobre a fragilidade da vida. Então, vamos viver e não sobreviver. Vamos viver e não vegetar. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas abaixo do sol. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de prantear, como haverá tempo também de pular de alegria. Há tempo de guardar, mas há tempo de lançar fora. Há tempo de amor, mas também há tempo de guerra. Há tempo de se amar e há tempo de se odiar. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E o mais importante disso que eu digo hoje para você é o tempo do plantio. Plante coisas boas na sua vida hoje, para você colher coisas boas amanhã. Cale-se, a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes que tem tempo que a gente precisa falar, mas tem tempo também que a gente precisa ficar calado. O livro de Eclesiastes fala algo que me chama muita atenção, porque hoje eu creio que tem pessoas que estão assistindo o meu vídeo que está no tempo de chorar. Mas deixa eu dizer algo para você, também haverá tempos que você vai sorrir. No livro de Eclesiastes fala também que há tempos que vamos pular, tem tempos que vamos prantear, mas haverá tempos também que vamos pular de alegria. Então que essa palavra hoje encontre morada no seu coração, certo? E que você peça a Deus para te conduzir, para te dar sabedoria. E um cuidado, vem ver, Mimi. O bicho. Não pode pegar não, viu? Oi? Gente, agora é difícil, Mariana. Suave. Não peguei não. Minha vermelha não pode. Tá vendo o bicho? Tá vendo? Eu vou entrar por causa desse... Corre, corre. Corre, Mimi. Corre, Mimi, o bicho. Vem, Mimi. Mimi fica lá. Eu vou, bora, Radassa, entrar. Vou entrar para esse bicho. Vem, Mimi. Vem, Radassa, foi doida. Eu vou ver ela que foi doida. Tchau, tchau, tchau. Vai pegar Mimi, vai. Pegar Mimi. Corre. Pega Mimi, Radassa, corre, Mimi. Corre, Radassa, com Mimi. Corre. Radassa, pega ele. Que irmã mais velha é essa? Pega Mimi, vem, Mimi. Corre, Radassa, com Mimi. Corre, Radassa. Corre, Radassa, corre. Corre, corre. Pega ele, corre. Corre. O bicho vem, Mimi. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus, E agora? o bicho. Corre, Radassa com Mimi, corre, Mimi. Corre, 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 corre. Dá tchau, Mi. Dá tchau, Mi. Dá tchau, Mi, ao avião, Mi. Dá tchau, Daça. Dá tchau, Mi.
Quem quer bolo? Quem quer bolo? Eu! Dali Mimi! Dali Mimi! Dali Mimi!